E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E este vídeo é a continuação da série Curso de Programação para Iniciante. E vamos dar continuidade ao vídeo passado que falamos sobre variáveis. E hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre variável, sobre a questão de nomear as variáveis. E, e vamos dar sequência em como fazer funções, o que são funções dentro do JavaScript. E vamos citar e criar uma função de um tipo, tá? Porque existem vários tipos de declaração de função dentro do JavaScript, beleza? Já estamos aqui no console do Chrome, tá bom? Então, para começarmos, vamos tentar nomear uma variável para a gente identificar o que a gente não pode fazer ao colocar um nome em uma variável. Observa, lembra da última aula que a gente vai utilizar o let, que é a versão mais moderna de como declarar uma variável, tá? Utilizando o let, a gente tem que dar um nome agora para a nossa variável. Então, a gente pode, por exemplo, dizer num1, e vou colocar aqui o número 1, tá? E vou também chamar um let num2, e vou dar o número 2, beleza? Agora eu vou criar uma terceira variável com um nome que vamos chamar ele let 3num, vamos supor. Vamos dar esse nome para essa variável. Isso aqui vai dar um erro, observa. Ó, um count, syntax erro, ou seja, um erro de sintaxe, um erro de escrita, tá? Invalid or unexpected token, desculpa o inglês. O que acontece? Eu não posso dar um nome de variável com um número na frente. Eu tenho que ter uma letra ou um underline. Poderia colocar aqui underline num e colocar igual a 3, que vai funcionar, beleza? Se eu quiser acessar o num, underline num, tá aqui o 3, beleza? Então observa, eu não posso utilizar o número no começo do nome da variável, beleza? Eu posso utilizar ele no final, tranquilo? Um outro ponto aqui de destaque na questão das variáveis é que o JavaScript ele é case sensitive, tá? O que é isso? Ele diferencia entre minúscula e maiúscula, certo? Ou seja, se eu agora quiser criar uma variável num1 e colocar 4, sei lá, 4, essa num1 que eu acabei de criar, toda maiúscula, ela é diferente da primeira lá. Observa. Se eu colocar aqui no 1 e pedir, ele vai exibir o número 1. E se eu colocar num maiúsculo, ele vai exibir o número 4. Ou seja, duas variáveis diferentes. Ou seja, dentro do JavaScript, se eu utilizar uma letra maiúscula na minha variável, quando eu for chamar ela novamente, eu preciso colocar ela como maiúscula também. E se for tudo minúsculo, tudo minúsculo. Ou seja, eu tenho que escrever exatamente como eu declarei a minha variável. Beleza? Então, tranquilo. Acho que tranquilo até aqui. Qualquer coisa, coloca nos comentários. Deixa o joinha. Não esquece, se inscreve no canal que incentiva a gente a dar continuidade ao projeto. Beleza? Agora, tendo isso em mente, vamos começar a aprender o conceito de funções. O que são funções dentro da programação? Funções nada mais é do que pequenas partes de códigos que a gente vai poder reaproveitar ao longo do nosso código. Posso definir assim, tá bom? Então eu vou criar um bloco de código, tá? Que vai ser a minha função, e esse bloco de código eu posso estar reaproveitando ele ao longo do meu código, beleza? Então a primeira forma de declarar uma função aqui no JavaScript é o seguinte: eu vou limpar aqui o console, tá? E é com a palavra-chave function. Agora eu vou dar um nome para minha função,
segue as mesmas regras de dar um nome para uma variável, tá? Porque a função, se você for comparar com o conceito de variável, ela vai ficar armazenada também no espaço da memória, beleza? E nesse espaço da memória eu preciso chamar essa função, ou seja, é através dessa referência que é o nome. Eu vou criar uma função chamada soma, tá? E essa função soma, eu vou abrir e fechar parênteses, eu preciso seguir essa sintaxe, né? Ou seja, essa forma de escrita. E aí eu vou abrir as chaves e vou escrever o que eu quero que a minha função faça. Eu vou colocar aqui um console, que é lá uma forma de console log, que é uma forma de eu printar, ou seja, eu imprimir uma informação na tela, beleza? E aqui eu vou pegar lá a minha variável num1, tá? Mais num2. E eu vou só mostrar ela na minha tela. Eu estou dando um Shift Enter, tá? Aqui no console, porque aí eu consigo escrever minha função. E vou fechar aqui agora a minha chave. Beleza? E aí eu vou dar um Enter. Poxa, não aconteceu nada. Claro que não aconteceu. Por quê? Porque eu preciso agora chamar a minha função. E como é que eu faço para chamar a minha função? Da mesma forma que eu faço para chamar uma variável, tá? Sum. E vou dar um Enter. Opa, eu coloquei em inglês, foi mal. Soma. Olha aí, a soma ele me retornou a função. Tá, mas e o resultado dessa função? Ele não vai me mostrar? Exatamente. Quando eu coloco somente soma, ele vai me retornar a função em si, né? O objeto função. O objeto é um conceito que a gente vai aprender mais na frente. Beleza? Para poder chamar a função e ela executar, eu preciso abrir e fechar parênteses. Aí agora eu estou executando a minha função. Eu chamo ela e executo ela. Então eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele vai executar. Como eu coloquei lá um console.log, no 1 mais no 2 ele fez a soma e me retornou a soma das informações que estão no 1 e no 2. Perfeito? Assim eu escrevo uma função no JavaScript. Basicamente é isso. Tem outras coisas, depois a gente vai aprender como colocar parâmetros nessa função. Mas como eu falei, vamos tentar deixar as aulas um pouco mais curtas para que você tenha a maior absorção do conteúdo em si. Beleza? E aqui eu vou deixar um desafio para você. Agora eu quero que você crie uma função que multiplique dois valores e mostre na tela. Beleza? Se tiver alguma dúvida como fazer isso, pergunta nos comentários, tá bom? E já não se esquece, deixa o joinha, tá? Curtir, comenta caso queira alguma coisa específica, alguma dúvida que surgir e sugestões de como melhorar, beleza? Valeu, falou!